Paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo Jesus, amém. Mais uma noite, aqui pela direção de Deus, aqui, pela fé, pelo Espírito Santo que habita nas nossas vidas. Nós vamos meditar numa situação aqui que vem nos incomodando há muito tempo, que Deus vem sempre falando, batendo nessa tecla. Todo mundo já sabe mas é uma dificuldade do ser humano, do mundo, entender essa situação, certo? Então vamos lá. Vamos entender a problemática da coisa. Vamos fazer uma oração, tá bom? De repreender aí todo roubador de mensagem, toda perturbação da alma, que é com a alma tranquila para poder ouvir a palavra de Deus, tá certo? Nosso Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, este momento aqui, Senhor, eu te entrego nas tuas mãos, em que o Senhor venha, o teu Espírito Santo, a ministrar os nossos corações, na simplicidade, na humildade. O Senhor venha operar nas nossas vidas, porque Tu és Deus. Tu és Deus que confunde as coisas, confunde o sábio, confunde o forte, porque Tu pega as coisas fracas, as que não são. Tu és Deus Todo-Poderoso, que faz o desacreditado a passar a acreditar. Meu Deus, como Tu é grande. Que a Tua unção esteja sobre nós e nós possamos crescer na graça e no conhecimento a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, repreende todo roubador de mensagem, toda perturbação da alma, caia por terra. Todo complexo, todo trauma, toda dor, toda amargura, toda necessidade louca, doentia, seja repreendido em nome de Jesus, que haja paz, tranquilidade, refrigério na alma, Deus. Que o Senhor conceda. Repreende as enfermidades físicas, meu Deus, de qualquer gênero, de qualquer tipo. Deus, faz, meu Deus, acontecer. Faz, meu Deus, Tu és Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Então, vamos lá, viver a palavra de Deus, né? Todo mundo sabe disso. Se a gente for em outras religiões, se a gente for pesquisar, for atrás de saber, todas as religiões, ela tem tem o mesmo pré-requisito, a obediência. Viver o que vamos supor, aquele Deus daquela religião solicita para quem está adorando ela. Então, toda situação, ele requer obediência. Então Deus, como é Deus, que é o único digno de obediência, ele também não passa batido querendo a obediência do povo. Mas vamos lá entender o porquê que é tão difícil entender. Até vocês já sabem, eu sei. E eu sei porque eu passei tanta dificuldade para entender isso aqui, meu amigo. Coisa é uma coisa. Quantos anos se passou? Quantos altos e baixos? Quantas decisões erradas? Tá entendendo? Quantas situações e tá ao ponto de esfregar a cara no chão novamente por causa da desobediência ao Senhor Jesus, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? Porque uma pessoa que está em desobediência, o diabo, a pessoa se engana com o Satanás, ele não tá nem aí, tá desobedecendo mesmo, não, é igual a ele. Conhece, do mesmo jeito, obedecendo do mesmo jeito. Então, como ele é mau mesmo, ele vai acabar só de anarquizar, entendeu? A situação. Mas que a pessoa já está engodada, já está há muito tempo, porque não tem obediência ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Tá certo? Esses anos que a gente vem trabalhando com pessoas na instituição e dentro da igreja e fora da igreja, a gente aprendeu com os erros dos outros e com nossos próprios erros. Essa é a sabedoria que Deus vem trabalhando em nós. A gente passou a aprender com os erros dos outros e com nossos erros. Então, aquele caminho que aquela pessoa seguiu não deu certo, então eu vou analisar e ver que se eu for do mesmo caminho não vai dar certo. Aprender onde foi que eu errei, consertar, não tomar mais o mesmo rumo, não se repetir novamente. Beleza. Então, é isso aí. Então, quer dizer que a gente tem que ter esse entendimento. Agora, eu vou dar um entendimento a vocês, que está aqui e a mim também serve relembrar, e nunca venha esquecer, que está em João 14,15, Evangelho. O Senhor Jesus falando isso aqui. É um versículo pequeno, mas é pouco lido e pouco escutado. Hoje, atualmente, é muito difícil. É muito complicado ouvir esse versículo aqui. Poucas vezes se ouve, tanto lido como falado.
Eu vou ler para vocês, tá certo? Se me amardes, guardareis meus mandamentos. Tá certo? Jesus está dizendo assim, ó, se tu me ama, tu vai guardar os meus mandamentos. Ou seja, eu vou guardar, eu vou obedecer. Eu vou botar como estilo de vida, eu vou praticar o que Jesus falou. Tá certo? Então, eu não devo me preocupar com mais nada. Em não, sim, somente obedecer a Jesus Cristo. Que as demais coisas serão acrescentadas. Que a situação vai se resolver da maneira que ele achar que vai se resolver. Então, é nessa fé aqui que Jesus resolve, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus sabe o que está fazendo, tá certo? Então, se eu amo ele, eu vou amar ele como? Como é que ele quer ser amado? Como é que ele vê uma pessoa que ama ele? Uma pessoa que obedece o que ele falou. Então, o que Jesus falou é lei, eu tenho que obedecer, eu tenho que me submeter. Só que o Evangelho é uma ferramenta dada por Deus para trabalhar o caráter do homem, a mente do homem, para levar para a vida eterna. Mas a mente do homem, ela luta contra a verdade de Deus, porque é caída. Então ela procura o que é caído, que não presta. É uma natureza caída. Então nós precisamos nascer de novo. Então, para isso eu tenho que ter... Quantas vezes a gente... O Evangelho me obriga a suportar certas coisas que eu não quero suportar. Aí entra o domínio próprio, entra a mansidão, enfim. O Evangelho ele me capacita a suportar, passar por cima de mim. Tá certo? Então eu preciso disso, passar por cima de mim. Dos meus desejos, dos meus projetos, dos meus sonhos, para agradar Jesus Cristo. Jesus Cristo em primeiro lugar. Então Jesus diz assim, claramente aqui no versículo 15, mas se tu me ama, tu vai guardar o que eu te falo. Se tu não me amar, tu não guarda. Então Jesus olha e vê a pessoa. Ele vê com esse olhar aqui. Ele falou, ele vê dessa forma. Uns olhos dele de fogo. Bicho, não tá guardando meus mandamentos, não me ama, não. Tá certo? Ah, eu te amo, Jesus. Isso aí não cola com Jesus. Jesus não quer bafo de boca, Jesus quer atitude. Porque assim, erro, meu irmão, sério, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder. Rapaz, é difícil demais, tá certo? Quem é que não erra, meu irmão? Mas agora, meu irmão, sabe o que é o erro? É permanecer no erro e achar que o erro é normal e não tomar nenhuma atitude para corrigir o erro. O problema é esse, todo mundo erra. Todo mundo passa por dificuldade, por altos e baixos, mas o problema é esse, é se acomodar no erro, gostar da iniquidade, meu irmão. Que saia da nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o que é que se percebe? Que nos anos 90, eu, mesmo drogado, tinha uma igreja em frente lá de casa. E eu, lá sentado em frente de casa, eu ouvi a pregação do pastor. E essa pregação só dava Jesus. Era Jesus pra cá, Jesus pra lá. Eu até dizia assim, rapaz, só fala de Jesus esses caras. Ó, de cachaça do lado. Queria ouvir era sobre cano, né? Sobre droga, sobre prostituição, isso que eu gostava de ouvir. Aí o pastor pregando Jesus pra cá, Jesus pra lá, Jesus liberta, Jesus cura e tal. Se passou-se o quê? Anos 90, passou-se, não sei se 94, 95 mais ou menos. Há uns cerca de 25 anos. Né? Então, hoje eu olho, isso eu estava no mundo, hoje eu olho como pastor e faço assim uma análise das pregações, elas não estão muito cristocêntricas, tá entendendo? Tá entendendo? Elas estão muito assim, colocando o homem no meio do negócio, que aprisionando Deus. Não é todo mundo, mas a grande maioria. Então isso aí só colabora com a natureza caída e com a mente doentia, tá certo? Não favorece em nada a transformação da causa do problema, tá bom? Então a gente tem que cair na real, porque senão vai ficar complicado. Daqui a 50 anos, se Jesus não voltar, como é que vai ser? O que é que vai estar sendo pregado em cima de um púlpito de uma igreja? Se não ficar os remanescentes mesmo, que não drobaram o joelho para beijar Baal. Esse sistema corrupto aí, tanto mundano como religioso. A máquina, sistema religioso aí, gospel, uma máquina de fazer dinheiro aí. Né? O modismo, as tendências estão entrando. Estão entrando. E o povo
Tá tudo mal, glória a Deus, aleluia, e o mundo entrando. Eu não tenho nada contra, irmãos, é porque assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que está em jogo é a vida eterna, tá certo? E as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas, porque eu, como pai, eu sei que tem promessas na Bíblia que Deus me faz a mim. Se eu me posicionar, se eu ficar na brecha, a minha família vai ser beneficiada. Tanto a minha esposa como os meus filhos. Depois de mim e depois deles. Pela minha atitude, eu vou beneficiar a minha família. Porque Jesus está próximo de voltar. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, porque o apóstolo Paulo, ele disse que nos finais dos tempos ia aparecer doutrinas de demônios. Então a gente tem que pedir muito a Deus discernimento, tá bom? Pra gente ter cuidado. Por que Paulo falou isso? Porque antes dele teve doutrina de demônio. No período dele tinha doutrina de demônio. Imagine no final dos tempos, aí ia ser uma coisa horrível, né? Misericórdia. Existe uma doutrina aí que estão falando que todo mundo tem o Espírito Santo. Todo mundo. É a graça de Deus. Só que eu olho para o Evangelho e não vejo isso. Eu não sei que graça é esse que eles estão achando aí. Eu não vou falar igreja, não vou falar pastor, não vou falar nem a teologia, não quero me prender a isso. Eu quero pregar Jesus, mas eu tenho que falar alguma coisa para você entender o que é que Jesus rebate. Então, todo mundo tem o Espírito Santo. Jesus diz assim, existe o joio e o trigo. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Então, todo mundo tem o Espírito Santo. Quer dizer, com a mulher que está adulterando, botando um pá de chifre no marido, ela está cheia do Espírito Santo. Ela está lotada do Espírito Santo. Minha filha, sou eu, o Espírito Santo. Bote chifre no seu marido, acabe seu casamento, desonre Deus, desonre os votos que você fez a Deus, desonre seu pai, sua mãe, desonre seus filhos, desonre seu marido, se desonre você também. E vá lá, sou eu, o Espírito Santo. O que é que você acha? Está cheio do Espírito Santo? Um homem que adultera, ele está cheio do Espírito Santo? Uma pessoa que mente e ama a mentira, ela está cheia do Espírito Santo? Jesus diz outra coisa. Que o pai da mentira é o diabo. Ele nunca se firmou na verdade. Ele é homicida desde o princípio. Quer dizer que o pai da mentira é o diabo, é Satanás. Então está cheio do Espírito Santo. Está com a cara no pó, cheirando cocaína, fumando crack. Está cheio do Espírito Santo. Enche a cara de cachaça, vomita, cai em cima do vômito. Está cheio do Espírito Santo. Meu irmão, onde é que nós vamos parar desse jeito, meu irmão? O sangue de Jesus tem poder dessa doutrina aí, meu irmão. Foi porque assim, abençoado tirou isso aí da Bíblia, meu irmão. Tá certo? Então tem que tomar cuidado que o negócio está sendo uma doutrina de demônio. Não é de Deus isso aí. Então Jesus fala outras coisas. Jesus diz que quando o espírito imundo sai do homem, na época do Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, aí depois de lá para cá, a graça, amém. A vontade de Deus é que todo mundo tenha o Espírito Santo. Mas me diga uma coisa, uma pessoa que age dessa forma está cheia do Espírito Santo. 100 anos depois que Jesus foi levado ao céu, Jesus foi corrigir as igrejas. Na graça. Jesus adoeceu uma mulher, que se dizia ser Jezabel, botou os filhos delas no leito para matar, para ela também se arrepender. E Jesus disse que vai retribuir cada um segundo suas obras. Aí todo mundo tem o Espírito Santo. Tá certo? Porque o que é isso? Todo mundo tem o Espírito Santo. Aí minha carne fica como? Beleza, agora a banda voa. Eu tenho o Espírito Santo. Tô com o Espírito Santo. Aí, meu irmão, é tudo que a carne quer, entendeu? Tudo que a mente quer para poder se manipular e fazer o que não presta e dizer, tô cheio do Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Tá certo? Então vamos se afastar dessas coisas aí. Não sei se você viu, mas pode que você nem tenha visto para nem se contaminar com isso aí. Repreenda isso aí em nome do Senhor Jesus. E tem outras, a gente vai derrubando essas seitas e essas heresias aí dentro do Evangelho, das palavras que saem da boca do Senhor Jesus. Porque o importante é o que Jesus fala. Se Jesus está dizendo, se eu amo ele, vou guardar, então pronto, é desse jeito aqui, ponto final. Não, mas é porque a raiz da palavra... Aí começa o doutor da lei, né? O doutor em divindade começa a aparecer, os irmãos de José. Tá certo? Aí desse jeito, aí onde é que Deus está preso em palavras, meu irmão? Uma palavra reter Deus. Tem outra doutrina aí que a gente vai ver daqui para mais tarde,
Falo nos dias que eu vou também falar aqui sobre essa doutrina diabólica, que é de aprisionar Deus em quatro paredes. Como se fosse uma estátua de gesso, de ferro, de pau. Tá entendendo? Eu vou mostrar dentro da Bíblia que Deus não está preso a nada. Deus é Deus. A terra é os escabelos dos pés de Deus, o Senhor Jesus disse. Deus é grande. A glória de Deus está sobre a terra. Louvado seja o nome de Deus. Onde é que Deus está aprisionado aonde, rapaz? O sangue de Jesus tem poder. Então, quer dizer, meu irmão, a gente tem que viver a palavra. Hoje nós temos o evangelho para viver. A nossa responsabilidade como cristão é viver o evangelho. Onde é que está isso aí, pastor? Vamos lá para a Bíblia. Vamos lá para a Bíblia. Marcos. Evangelho. Marcos 8. Marcos 6. 6:30. Marcos 6:30. Preste atenção aqui. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinham ensinado. Então, eles tiveram poder para curar, expulsar, e o que ensinaram. Então, o que foi que os apóstolos ensinaram? O evangelho. Por que um apóstolo ensina? Um bispo, um pastor tem que ensinar o evangelho. É o evangelho. Rapaz, Deus é tão Deus que se ele quiser mudar a tua vida aí, a minha também aqui, nós dormimos hoje liso e amanhece amanhã rico. Deus é tão Deus que a gente pode dormir hoje aqui cheio de problema e amanhã pode amanhecer sem nenhum problema. Deus pode resolver tudo, tanto dentro de mim como fora de mim, porque Deus é Deus. Jesus é Jesus. Então, os apóstolos, eles eram usados por Deus pela autoridade que Jesus deu a eles, mas eles ensinavam o quê? O que é que os apóstolos ensinavam? O que é que vocês acham? Então quer dizer que eu não posso me enganar em dizer que vivo a palavra se eu não há transformação em mim. Eu não falo de não errar não, irmão. Eu erro, todo mundo erra. Eu também erro muito. Mas eu não me conformo com o meu erro, tá entendendo? E eu creio que você também não. Então, quer dizer que eu tenho que viver a palavra. Porque eu vou provar para Jesus que amo ele, tá certo? Deus vai se agradar comigo e eu vou esperar só as coisas acontecer. As coisas vão acontecer, as portas vão se abrir, a minha mente vai ser curada. Eu vou ser liberto. Após não ter riqueza maior do que você sentir Deus. Saber que Deus está perto de você, está dentro de você. Você orar para Deus e dizer assim, Deus refrigera a minha alma. E ele refrigera a alma do homem. Não tem nada melhor, riqueza maior do que essa. É um tesouro que não tem valor. Assim, ele é acima. Não tem como pagar isso. Isso é de Deus. Jesus diz assim, não ajunteis tesouros sobre a face da terra, mas juntais tesouros no céu. Então a minha preocupação tem que estar onde? No céu. Não é nessa terra. Tem que estar preocupado. Mas meu amigo, se for pregar isso aqui hoje aí, meu amigo, em certas igrejas, você vai ser chamado de pastor da miséria, pastor do tormento, pastor das crises. É complicado, meu amigo. Mas não está escrito, Jesus não falou. E para que esse enfeite todo? Tá entendendo? Então, o povo está se engodando mais e mais, com muito conhecimento, e não pratica nem o sermão da montanha, meu irmão, nem as bem-aventuranças. Eu conheci pessoas, irmãos, na instituição, que pregavam tanto, conhecia tanta Bíblia, tanto estudo, que você me botava no bolso. Mas era bate e volta. Um mês, pá, caí de novo. Aí eu ficava, Jesus, por que te conhece com essa palavra tanto, só vive caindo? Oração, tomei oração em jejum dentro do quarto. Buf, buf, buf. Oração, jejum, se humilhando mesmo, ficando mesmo seco. Mas não era por causa da tendência do mundo, não, que tem que ser magro, não. É buscando a Deus mesmo, a tendência do céu. Se humilhar. Aí Deus fala, mas não obedece. Não obedece.
Só que o dependente químico, ele não consegue mascarar muito, ele se arrebenta logo. Cai logo na droga, na cachaça e se arrebenta logo. Já o que não tem problema com dependência química, fica por aí, ó. Entendeu? Mascarado. E tem muita gente mascarada. Dentro e fora da igreja. Então Paulo, ele também dá uma advertência muito grande sobre isso. Tomai cuidado com aqueles irmãos que dizem ser irmão. Nem com eles sentar, tá entendendo? Porque Paulo estava vendo em Coríntios que o negócio estava desmantelado. Aí Paulo dá um estoque aí, rapaz, cuidado com esses irmãos que dizem ser irmão. Entendeu? Então cuidado com essas pregações, que Jesus fica sentado numa cadeira de canto, e a pregação é só, vamos, receba, tal, não sei o que, é o evangelho que é bom. Ao tanto. Só que eu não tenho nada contra a motivação. Eu tenho contra trabalhar a causa. Se eu motivo sem causa, eu não vou ter resultado. Jesus trabalha a causa da situação. Vai demorar a ver, mas você vai ver resultado daqui a 6 meses, 5 meses, 1 mês, instantaneamente. Deus é Jesus é que sabe. Tá entendendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para a gente não sair do foco que é obedecer o evangelho. E se engordar com o mundo, com a carne, com Satanás, tá entendendo? E dizer que tá cheio do Espírito Santo. Tá certo? Então, em Deuteronômio 5, vamos começar por aqui. Se der tempo, a gente fala tudo. Se não der, a gente fala até onde der, tá certo? Que é muita coisa, meu irmão, dentro da Bíblia para você estudar e para viver. Na verdade, não é só conhecer, é viver. É viver o que está escrito. Nosso lema é esse. É viver o que está escrito. Porque quem nos motiva é o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo é que nos motiva, tá entendendo? A viver isso aqui. A ter vontade de viver isso aqui. Não é a nossa força. Não é, meu irmão. Não é. Não é. É Deus, o Espírito Santo, Deus que me fortalece. Deus, mas te anima, pratica, vigia. Tá se engodando que não é para se engodar. Se eu for olhar para os limpos de coração, bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus, será que eu sou limpo de coração mesmo? Por que eu não sou? Então eu tenho que buscar ser. Então eu tenho que suar a camisa, eu tenho que fazer a diferença. Amém, irmãos? Então, vamos lá. 5:29. 5:28. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das palavras, quando faleis a mim. O Senhor me disse, eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhe fosse eles e seus filhos para sempre. Então o que é que eu preciso fazer? Guardar as orientações de Jesus, de Deus, tá entendendo? E o resto vai acontecer, meu irmão. Precisa enlouquecer. A nossa preocupação é fazer no céu. Aqui na terra, deixa Jesus administrar a minha estadia aqui na terra. Eu tenho que me preocupar com o céu. Eu tenho que me preocupar é com 5 presentes que tem lá os 7 presentes que tem nas 7 igrejas de Apocalipse que Jesus fala que vai dar ao que vencer, amém? Então me posse disso aí, do maná escondido, da árvore da vida, ser coluna do meu pai. Eita, meu irmão, é isso que a gente tem que se focar, nesses presentes que Jesus vai dar para quem vencer. Deixa Jesus administrar a terra, deixa Jesus administrar a nossa vida aqui na terra. A gente tem que focar no céu, amém? Então Deus está dizendo assim, eles falaram bonito. Até que eles falaram bonito mesmo. Mas Moisés, o negócio é o seguinte, eles estão falando aí, mas eu sou Deus, não é assim, mas se cumprir não, porque o coração deles não está voltado nos meus mandamentos, nem me temer, nem me amar não. Vai dar bagunça. Dito e feito. Deus, ninguém engana a Deus. Então Deus sabe, meu irmão. Deus... Em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, é benção, para quem obedecer. Do 15 ao 63 ou 64, é maldição, é peia. 14 versículo de benção.
quase 50 e poucos versículos de peia para quem não obedece a Deus. Então, a minha preocupação hoje é obedecer a Deus, a Jesus. Eu não tenho outra preocupação na minha vida. Tenho casa, responsabilidade com a esposa, com os filhos, tanto espiritual como financeira, porque eu estou nessa terra, eu tenho que cumprir. Mas, primeiramente, minha cabeça está voltada para o céu. Porque a minha alegria não vem mais das coisas do mundo. Vem de Deus, do Espírito Santo, do refrigério na alma, dele falar ao meu coração. Não tem uma voz melhor de ouvir. Quando Deus fala com a pessoa, meu irmão, é forte demais, fica registrado. Parece assim um ferro quente, assim, tá entendendo? Que, viu já como é que pega num cavalo e assim é Deus. Quando Deus fala, parece que vai lá na alma e queima lá, marca, escreve na alma, dentro do ser humano. Isso aí não tem valor, não tem dinheiro que pague isso aqui que eu estou falando, meu irmão. Mas o que é que acontece? Aí eu vou entreter minha alma com esses manjares da Babilônia, essa ostentação do mundo. Aí é vão, é vaidade, é inútil. Isso aí só adoece a alma cada vez mais. Então Jesus Cristo, ele e Deus, ele sabe desse engano aí, né? Todo mundo sabe disso aí. Às vezes a gente está sendo enganado, mas um pastor fulano de tal falou que não sei o que. Aí é que está o problema. Não vou falar o nome do pastor não, tá certo? Mas se você pegar, eu sou curioso, eu vou pesquisar as coisas. Eu fui pesquisar o começo do ministério de um determinado pastor que é muito conhecido no Brasil. Ele fez 30 anos de ministério. Os primeiros 5 anos dele de ministério, pensa numa unção doida, meu irmão. Meu irmão, o negócio era fogo, viu? Levantava a mão, caía 50. Rapaz, era um negócio tremendo. E palavra revelada e, meu irmão, era demais. Cura, meu irmão, que coisa linda, meu irmão. Hoje, só sabedoria. A unção é. Mas com sabedoria o homem é, pelo amor de Deus. É demais. Mas a unção... não tem mais nada, só palavra, do início ao fim. Aí Deus se manifesta ainda pela misericórdia das ovelhas. Porque eu já vi pastor cair em cima do altar e Deus se manifestar. E eu ficar perguntando, meu Deus, o que é isso aí? Um cabra desse aí. Aí Deus, rapaz, não é por ele não, é pelas ovelhas. Você está me entendendo? Deus se manifesta pela misericórdia das ovelhas, aquelas vidas que estão ali, que estão sedentas de ouvir o evangelho. Aí Deus é Deus, meu irmão. Então quer dizer, eu tenho que tomar cuidado, porque essa doutrina de demônios, ela pode entrar, estar alojada em qualquer canto. Ou quem está me influenciando é o Espírito Santo, ou um espírito maligno, não tem para onde correr. Ou um ou outro. Ou a minha carne está reinando, ou eu estou dominando a minha carne. Se eu não estou dominando, ela está me dominando. Jesus explica, se eu sou vencido por um pecado... Meu irmão, entenda bem, eu não estou falando que quem erra não, porque todo mundo erra, até eu erro. Mas eu tenho que saber o que é que está acontecendo. Eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. Eu tenho que me posicionar para isso ser resolvido. E não ficar massageando o meu ego, a minha vida, como se nada tivesse acontecendo. Aí Jesus diz assim, rapaz, vamos ver o que é que Jesus diz na íntegra aqui? Vamos lá. Pai, Jesus é tremendo demais, Jesus. Lucas, abra aí depois na sua Bíblia aí. Lucas. Jesus, meu irmão, é Jesus, meu irmão. Deus é Deus. Deixa eu ver aqui. Lucas 6. Lucas 6, deixa eu ver aqui o versículo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Lucas 6,46, outro versículo pequeno, pouco falado hoje, até esquecido. Eu acompanho, viu? Eu acompanho, o negócio é o movimento aí. Eu olho, ou escuto, porque eu tenho que estar antenado, eu tenho que estar ligado o que está acontecendo. Eu não ser enganado, não sou nem besta. Tá bom? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, se Jesus é meu Senhor, eu vou fazer o que ele diz. Aqui de novo Jesus
apertando a rédea, confrontando o pessoal. Rapaz, se eu sou Senhor, por que tu não me obedece? Aqui Jesus falou. Lucas 6:46. Aí, pastor, não tem nenhuma profecia aí não, não sai não do Senhor, não é uma profecia. Meu irmão, Deus é Deus. Deus é fiel? É. Deus é bom? É. Deus faz as bênçãos vir atrás de mim? É. Quem que não sabe disso? Quem é que não sabe que Deus é capaz de cumprir a parte dele? Eu tenho que cumprir a minha, eu tenho que me preocupar em cumprir a minha. E a minha é obedecer, que é amar ele. Eu obedecer, eu amo ele obedecendo a ele. Então eu tenho que me preocupar com isso. Me preocupar com Deus. Deus faz, meu irmão. Tem dúvida que Deus faz? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas eu tenho que me preocupar comigo. E é em Deus que eu vou me consertar. Olha que coisa linda. Ele é tão Deus que ele faz eu mudar de vida. Você mudar de vida, quem quer que seja. Os meninos da instituição pediram, pastor, faz um vídeo falando sobre o que Deus fez na sua vida, não foi que Deus lhe tirou. Aí eu tô orando, tá certo? Eu não vou fazer, né? Vou botar nada aqui de mim. Mas se Deus permitir, eu vou falar aqui um pouquinho, breve, sobre o que Deus fez. De onde foi que Deus me tirou. O que é que eu estava envolvido. Qual é a religião que eu gostava. O que é que eu via nessa religião. E uma das coisas que eu vi nessa religião é que tinha que ter obediência àquela situação, àquela entidade. Para entrar, tinha que fazer certas coisas. Não era assim de qualquer chegar entrando, não. Não, tinha que fazer certas coisas, passar por uma situação, para depois poder entrar. E não podia ficar de qualquer jeito, tinha que ficar numa postura. É assim, cheio de coisa, tinha que obedecer. Se não obedecesse, meu amigo, nem entrava. Tá certo? Então quer dizer, aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos orar, tá certo? Que a gente fala depois. Por quê? Porque o que importa aqui é o que Jesus fala. Aí Jesus aqui, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo, ou o que eu digo? Então é um caso a se pensar, será que eu estou fazendo o que Jesus manda? Será que eu estou me preocupando com o Evangelho? Será que eu estou botando o Evangelho em primeiro lugar na minha vida? Será que Deus olhando para mim realmente me ama? Ele está me obedecendo? Será que eu estou me dedicando? A questão aqui é se eu estou me dedicando a fazer, a viver a palavra, viver os sermões de Jesus. Pastor, mas o senhor está excluindo o velho? Não, não estou excluindo, não. Eu vou ficar no Evangelho. Tem as cartas paulinas, tem as cartas pastorais, tem o Apocalipse, tudo isso é válido, a Bíblia todinha é válida. Mas eu vou ficar só no Evangelho. Aí eu fui aqui em Deuteronômio, só para mostrar para vocês a situação do povo, como Deus não é menino. O povo até diz que ia amar a Deus, mas não estava obedecendo, não estava amando. Aí Jesus descortina tudo. Também outra coisa que o pessoal fica puto, doido aí, é se falar de Israel. Eu não sei por que pode falar de Israel. A verdade é que o povo não acredita que esse Jesus que eu prego aqui é o verdadeiro Messias. Aí Jesus mesmo disse, aquele que crê será salvo, o que não crê está condenado. Aí quer que eu diga o quê? Que o povo, 95% da nação não crê em Jesus Cristo que eu estou falando aqui, aí esse povo está liberto. Aí eu vou invalidar o Evangelho. Quem é que não sabe disso aqui? Que a nação de Israel não acredita em Deus, em Jesus Cristo. Esse Jesus aqui que eu estou pregando aqui. Não é novidade para ninguém, não pode falar não. Fale não, que está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Meu irmão, a menina dos olhos de Deus sou eu e você, meu irmão. A igreja. É quem acredita em Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. A promessa estava em Israel, mas passou para todo mundo. Agora, quem confessa Jesus pela fé é filho de Deus. Aí não pode falar, não. Se falar, aí os irmãos de José começam a aparecer criticando. Meu irmão, o sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Aí eu aprendo, quando eu leio o Velho Testamento, eu aprendo com Israel como não ser um ingrato. É o que eu aprendo. E eu vejo também um Deus todo-poderoso, misericordioso, sempre levantando, sempre dando uma oportunidade, que esse é o nosso Deus, como fez comigo, como fez com você. Então, fica aí essa passagem aqui. Tem uma passagem, é que eu não estou lembrado, rapaz. Não estou lembrado onde é que é, porque me fugiu da mente que eu queria falar para vocês. Mas eu creio que isso aqui seja o suficiente. O vídeo já está 35 minutos.
E eu creio que seja o suficiente para a gente trabalhar a mente da gente, certo? Então, vamos fazer uma oração e vamos pedir força ao Espírito Santo para que a gente possa praticar o Evangelho e as demais coisas aí, para que o resto, como Jesus falou, meu irmão, buscar o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas ou as demais coisas serão acrescentadas. Então, é confiar. Olhar para o céu, construir no céu, deixa Deus construir para nós aqui. Porque Deus sabe dar a medida certa para a gente não se corromper. Contentamento. Só não lembrei a passagem. Paulo, acho que é em Tessalonicenses, que Paulo fala assim: tendo vós o que comer e o que vos cobrir, estejam satisfeitos. Entendeu? Isso hoje, em 2024, falar um negócio desse é mesmo que você ser apedrejado dentro da igreja ou fora. Por quê? Porque tem um rapaz na internet aí, aqui no YouTube, a pessoazinha simples, casa simples, de barro, aí ele é pregando lá a palavra de Deus lá, com todo amor, com toda dedicação, toda força. Aí os próprios crentes começam mas é pobre, é liso. Aí os ímpios caem de pau em cima, aí mete o sarrafo. Se Jesus não enriquece ninguém. Meu irmão, mas por que isso, irmão? Sabe, eu fico perguntando por que esse povo tem essa linha de raciocínio aí. Se Jesus mesmo falou que não é para juntar nada aqui, é no céu. Não junteis tesouro sobre a face da terra, pois os ladrões vêm, roubam, a traça e o ferrugem corrói. Mas juntais tesouros nos céus, onde não minam, não roubam, a traça não vem, o ferrugem não vem. Pois onde tiver o teu tesouro estará o teu coração. Então meu coração tem que estar no céu, tem que estar em Jesus Cristo, nas palavras de Jesus. E eu botar como norma na minha vida e ter vontade, através do Espírito Santo, para praticar. E não ficar me engodando aí com o que não é para se engodar. Tá bom? Então foi Lucas 4, 6, 46, João 14, 15, Marcos 6, 30, Deuteronômio 5, 29, tá bom? Pronto. Aí tem Mateus 5, 19. Só para encerrar aqui, Mateus, estava esquecendo de Mateus 5, 19. O Senhor Jesus falando aqui. 5, 19. Vamos lá. Que é o Sermão da Montanha, tá certo? Qualquer um, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Aqui é outro assunto que depois nós tratamos. Sobre o que isso aqui quer dizer em relação aos escribas e os fariseus, tá certo? Se a minha justiça não exceder a deles. Porque eles eram piedosos, eles davam dízimo, oferta, lia a Bíblia, né, lia a Torá, né, conhecia os profetas, os caras eram bons. Mas eu tenho que exceder esses camaradas aqui. Agora vamos como, né? Deixa para outro capítulo, outro vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos viver a palavra, meus irmãos. E a palavra é Jesus, o verbo se fez carne. Jesus é a própria palavra. Jesus revela a Deus para nós. Por isso que a gente tem que obedecer o Evangelho. Tá bom? Então fica aí. Vamos lá. Bora, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, ó Deus Todo-Poderoso. E te peço que o teu Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações para a gente ter sempre essa pegada aqui de amar Jesus, praticando os mandamentos que Jesus falou, as ordenanças do Senhor Jesus, que são ordens tuas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, nos dá um coração disposto a obedecer
Que teu Espírito nos dê força para obedecer, porque é uma luta horrível, é uma luta dentro, uma luta fora, é uma luta espiritual, é a luta no mundo físico, é dentro da carne, dentro da mente. Meu Deus, que loucura, mas tu é Deus que sobre todas essas coisas tu dá escape através do teu Espírito Santo. Deus, eu te peço mais uma vez, que essas palavras aqui, que foram tu que falou, meu Deus, procede do teu coração, e que possa gerar vida dentro de nós. A gente possa ter conhecimento, não só de falar, mas de vivência. Em nome do Senhor Jesus, abençoa este povo. Abençoa a minha vida, a minha casa, a casa desse povo. Em nome do Senhor Jesus. Esse povo que é teu, Deus. Que foi comprado pelo teu sangue ao Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a paz do Senhor. Boa noite.